Todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse encontro. Vamos começar pensando um pouquinho na Base Nacional Comum Curricular como um todo. Ela é um documento que procura fazer com que no nosso país, independente do lugar de moradia, da classe social, do gênero, todas essas diversidades que o nosso país tem, todas as crianças tenham acesso a alguns conhecimentos, algumas habilidades, alguns saberes, algumas práticas em todo o país, né? Essa ideia, então, da base é exatamente de fazer a proposta, né, de uma concepção mais igualitária de educação. Mas ela também não é só fechada na questão equitativa. Ela também tem uma parte que a gente chama a parte diversificada da base, que é exatamente aquilo que os sistemas educacionais, que as escolas e que os próprios professores podem escolher como aquilo que tem a ver com a sua realidade. Então, o currículo é formado pelos aspectos que a base apresenta, mas também pela parte diversificada, tá? Então, isso é bem importante a gente saber. Os objetivos da base, eles fazem parte principalmente dessa parte equitativa, né? Então, toda a base, educação infantil, anos iniciais e ensino médio, ela tem objetivos ou habilidades que ela considera que são fundamentais de serem desenvolvidas com as crianças, né? Se considera assim, é um direito da criança ter essas possibilidades, né, de aprendizagem ao longo do seu desenvolvimento escolar, né? E, portanto, a estrutura da base demandava que a educação infantil também escrevesse seus objetivos. Se vocês forem contemplar, né, o ensino fundamental, vocês vão ver que o ensino fundamental tem muitos objetivos, né? Ele foi realmente muito detalhado no seu processo de elaboração. Ao contrário, na educação infantil, vocês vão ver que a base, ela tem poucos objetivos que são de caráter nacional, que todas as escolas devem fazer, e ela tem uma abertura muito maior para as diversidades das crianças. Então, a base na educação infantil, ela tem sim objetivos, mas esses objetivos, eles são muito simples, eles são muito iniciais, eles são desencadeadores de outros objetivos, tá? Por que é que a base precisava ter, a Base Nacional Comum Curricular precisava ter objetivos? Porque há uma relação, em termos de sistema, muito grande entre planejamento e avaliação. A base, ela estrutura o planejamento curricular, mas, ao mesmo tempo, um sistema educacional tem que avaliar se esse planejamento está sendo bem executado. Nós temos um sistema avaliativo no país há muito tempo. Na educação infantil, nós não temos um sistema consolidado de avaliação na educação infantil, mas no fundamental e no médio nós temos o Enem, a ANA, né, são avaliações muito conhecidas pelos professores. E na educação infantil nós não temos essa avaliação tão discriminada. E para não tê-la, né, exatamente para que a gente não tivesse uma prova que verificasse objetivos das crianças, foram feitos poucos objetivos, e objetivos que dão uma ideia geral do desenvolvimento infantil. Então, assim, o objetivo não é o foco da base. O foco da Base Nacional Comum Curricular na educação infantil são os direitos de aprendizagem das crianças, que é como a escola se estrutura e pensa a sua metodologia, o seu modo de trabalhar com as crianças.
São os campos de experiência, como é que nós organizamos esses campos de experiência, a possibilidade da construção da experiência das crianças no dia a dia. E, por fim, nós temos esses objetivos, que é a parte mais sistematizada da base, mas, ao mesmo tempo, é a parte mais empobrecida do ponto de vista pedagógico. Por que ela é empobrecida? Porque são apenas tópicos que o professor pode ter como referência e que o sistema também pode ter como referência. Mas, certamente, os professores precisam ampliar em muito esses objetivos. Né? Então, as ações, as proposições que a gente faz com as crianças, elas não nascem só dos objetivos, elas nascem desse contexto dos direitos, da organização dos campos de experiência no cotidiano da criança, e isso faz gerar tantos objetivos que foram colocados na base, como muitos outros objetivos que a gente pode ver a seguir. Na primeira versão da base, nós fizemos objetivos apenas para o final. Quais os objetivos que uma criança do 0 aos 5 anos precisa desenvolver ao longo da sua experiência como um todo? Por que nós fizemos dessa maneira na primeira versão? Porque é muito difícil, por exemplo, a gente definir o momento que uma criança deve começar a falar. Mesmo nos estudos sobre a aquisição da linguagem oral das crianças, a variedade é muito grande. Então, assim, começa... Né? E se a gente colocar o balbucio bem, a gente vai ter um bebê muito pequenininho e pode ser considerado quando ela já está dizendo palavras ou frases, isso nós já temos lá com um bebê de 1 ano e meio. Então, assim, é muito difícil determinar o momento certo, ele é amplo no desenvolvimento infantil. Então, a gente achava muito difícil, porque se a gente colocasse que era um objetivo para as crianças de 2 anos, talvez uma professora achasse que se até 2 anos a criança não produzisse nenhuma linguagem oral, estava tudo bem, né? Ou alguma família considerasse. Se a gente colocasse aos 8 meses, as professoras poderiam pensar, sim, mas se ele não está dizendo nenhuma palavrinha aos 8 meses, ele está com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, essa dinamicidade do desenvolvimento das crianças do 0 aos 5 anos, ela torna muito difícil estipular objetivos por faixa etária, né? Então, nós quisemos fugir um pouco disso. Estabelecer objetivos de longo prazo, porque a gente sabe que o desenvolvimento infantil é um desenvolvimento de longo prazo, né? Às vezes, por exemplo, até uma própria fonoaudióloga pode dizer, em grande parte dos casos, que o tratamento só deve começar depois dos 5 anos. Tirando algumas exceções, até os 5 anos se considera um período de aquisição da linguagem verbal, né? Então, isso dificulta estabelecer parâmetros mais restritos. Porém, nos momentos subsequentes da versão 1 para a versão 2, para a versão 3, foi demandado, principalmente pelos sistemas municipais de educação, era uma demanda muito da Undime, né, que houvessem recortes nesses objetivos. Que os objetivos não fossem do 0 ao 5, né? Então, falar da aquisição da linguagem, que até os 5 anos as crianças, né, necessitam, tá? Mas que a gente estipulasse alguns momentos específicos. E, inicialmente, queriam que a gente fizesse seriado. Berçário 1, berçário 2, né, quer dizer, idade de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, tarará. Nós achamos que isso não era pertinente fazer na educação infantil e fomos um pouquinho atrás na história da educação infantil e a gente vai ver que ao longo da história da educação infantil a gente teve uma certa subdivisão em 3 ciclos, do berçário, do maternal e do jardim de infância, né?
0 a 2, 2 e 3, e 4 e 5, né? Na verdade, 5 e 6, né? Então, assim, havia uma sequência de ciclos já na educação infantil. Então, nós aproveitamos um pouco essa ideia de um pequeno ciclo, então, por isso que a base, ela não está dividida em anos, em séries, né? Ela não está dividida em ano letivo, mas ela tem uma abrangência maior exatamente para os professores darem mais tempo para as crianças, né? E seguindo um pouco o desenvolvimento infantil e essa estrutura histórica da educação infantil. Por isso que nós temos os níveis, né, esse ciclo etário, que não é exatamente uma idade fechada, mas um pequeno ciclo em que as crianças podem ter o seu desenvolvimento com um pouco maior de abertura, né? Então, mas foi principalmente uma demanda do sistema, porque tem a questão de como fazer os processos de enturmação das crianças, tem, né, porque na educação infantil não tem aprovação ou não, mas existem regras, às vezes, de enturmação e precisa ter expedientes para fazer cortes. Então, é muito mais uma questão administrativa do que uma questão de concepção, né, que a gente teve esses objetivos divididos. Mas há uma coisa interessante, que essa divisão, ela nos ajuda numa questão que é a progressão, né? Quer dizer, uma criança não pode entrar lá no berçário 1 e ficar no mesmo nível de desenvolvimento até os 5 anos. A escola tem uma função, e a função dela é exatamente ajudar as crianças a crescerem, se desenvolverem, ampliarem seus horizontes. Então, por exemplo, na relação com o objeto livro, uma coisa é quando a gente pensa com os bebês, que ele vai manipular, que ele vai ter uma relação muito mais sensorial e motora, mas também vai ter um encantamento estético com o livro, mas assim, é uma relação com o livro, né? Ele vai até poder contar a pequena história na primeira etapa, porque se ele escutar muitas vezes uma história, ele depois abre o livro e em torno de 1 ano e pouco ele está ali folheando e recontando para ele ou para os amigos aquela história. Então, isso é um objetivo muito claro para os bebês e para as crianças bem pequenas. Já as crianças, vamos dizer assim, isso, por exemplo, esse contar e recontar história pode acontecer ou pode não acontecer. Já lá nos 2, 3 anos, a gente já tem uma expectativa de que ele observe que o livro não é só um objeto, mas ele é um objeto com uma função própria, né? E que essa função é contar histórias, né? E ele pode se apoiar na imagem, ele pode fingir que está lendo, passando o dedinho, né, sobre as palavras. Quer dizer, existem estratégias que a gente observa com mais clareza aos 2, 3 anos. E lá nos 4, 5 anos, a gente já pode esperar que ele tenha uma relação com o livro, muito mais assim, de já ter uma ideia de onde está o título, de como é o nome dessa história, onde está escrito o título, quem é o autor. Aí a gente já pode ter uma expectativa muito maior, porque assim, se ele está na educação infantil desde o berçário, ele já tem 4 anos de experiência leitora na educação infantil. Então, com isso, a gente pode ver a progressão da criança. E isso, para certos profissionais, é muito interessante, porque às vezes a gente mede os nossos colegas da educação infantil muito pela formação que muitos de nós tivemos. Mas existem cursos de pedagogia que até hoje não têm uma disciplina de literatura infantil. Então, nós temos muitos colegas que estão atuando na educação infantil que não chegaram a ter uma formação específica e que eles podem, de repente, demandar atitudes das crianças que não são adequadas para uma faixa etária, ou não. Então, assim, a ideia da progressão, ela é muito para ajudar os professores também a organizarem, né, as suas ações de acordo com esse desenvolvimento infantil.
Tá? Então, eu acho que assim, nós perdemos nessa ideia de não subdividir e no risco que é estipular a faixa etária. Mas nós ganhamos um pouco na reflexão sobre a progressão, que não deve só ser feita dos objetivos que estão na base, mas que devem ser feitas pelos professores naqueles objetivos que eles vão criar para os seus alunos. Né? Porque eu posso ter, por exemplo, um grupo de crianças que tem no futebol um encantamento muito grande. Não tenho nenhum objetivo ligado ao desenvolvimento motor das crianças, que vá falar sobre esportes, isso não tem na base da educação infantil. Mas eu observo que eles falam muito dos times que eles tentam jogar, que eles tentam fazer gol, talvez seja a hora de eu pensar que objetivo eu posso ter com relação à minha turma, nesse tema que é tão específico, nessa habilidade que é tão específica, essa habilidade motora, nesse conhecimento social que é tão comum aos brasileiros. Então, assim, o professor pode acrescentar objetivos na base. A base ela tem, assim, poucos objetivos e gerais nessa ideia que a gente falava anteriormente meu Deus, está me faltando equitativa. Isso, não estava me saindo, né? Mas ela tem que ter também a diversidade, né? Então, os meus objetivos vão, né, sendo construídos pelo professor. A função de construir objetivos, ela é uma formação pedagógica do professor. Então, assim, a base não pode substituir isso. Né? Os professores são promotores de objetivos do seu trabalho pedagógico, e nem todos vão estar contemplados em base nenhuma, porque senão a base vai ficar imensa. Se na minha turma é o futebol, na tua turma são os bichinhos do quintal, na turma da professora Margarete são as árvores, na turma da professora Maria são os pequenos animais domésticos, quer dizer, imagina se a gente fosse fazer um objetivo para cada um desses temas, para cada uma das habilidades que as crianças desenvolvem nesse momento, ia ser uma lista de 300 objetivos. E aí a professora ia estar o tempo todo correndo atrás dos objetivos. Os objetivos não foram feitos para o professor correr atrás. Os objetivos foram feitos para o professor pensar como ele acolhe os direitos, como ele acolhe os campos de experiência e como ele acolhe a sua turma, e como, então, ele organiza os objetivos da sua própria turma, né, que vai ser diferente da turma do lado. Como nós vimos, né, anteriormente, então, os objetivos, eles fazem parte da base, eles são um ponto de ancoragem para o professor, mas eles precisam ser repensados no contexto de cada escola e de cada turma dentro da escola, certo? Eles não são os únicos objetivos, né? Então, assim, de onde saem os objetivos da professora Maria da escola X, da escola Pé de Pilão? Tem uma, né, do município que é o Pé de Pilão, né? Bem, como é que ela faz? Ela primeiro precisa conhecer a sua turma. Quando ela vai conhecer a sua turma, ela pode usar os objetivos, por exemplo, como desencadeadores do seu processo de interação com as crianças. Ela vai lá, olha na base, a base sugere que um objetivo importante para as crianças de tal faixa etária é esse. Então, no início do trabalho pedagógico, ela pode usar, vamos dizer assim, como desencadeador do seu trabalho, aqueles objetivos. Mas isso no começo. Depois disso, ela vai conhecer a sua turma, ela vai observar as crianças, ela vai observar as ações das crianças, ela vai, a partir daquilo que observa, ela vai criar
novos arranjos, né? Arranjos espaciais, arranjos de materialidades, para que as crianças se confrontem cada vez com perspectivas mais sofisticadas de pensamento. E quando ela faz isso, ela está criando um objetivo. Né? Por exemplo, se o meu objetivo é que as crianças manipulem objetivos com diferentes texturas, esse é um objetivo inicial. Agora, se eu, daqui a um tempo, organizo recipientes para que elas não só manipulem, mas que elas comecem a separar, a classificar esses materiais, eu construí um segundo objetivo a partir daquele primeiro. Então, os objetivos, eles vão sendo recriados na medida em que eu vou trabalhando com as crianças, né? Então, os objetivos que estão na base, eles são referências iniciais para o professor. Né? Certamente, lá no final do ano, muitos outros objetivos poderão ser criados. Por exemplo, se a professora está naquele momento da fase do desfraude das crianças, né? O objetivo dela, ela vai ter um objetivo relativo a isso, né? Porque nós reconhecemos o desfraude como um saber, um conhecimento, uma habilidade que as crianças pequenas desenvolvem na creche, né? Então, a professora, no começo do ano, vai ter alguns objetivos, por exemplo, que as crianças observem o funcionamento do seu corpo, que as crianças observem as suas vestimentas, observem a fralda, quem usa fralda, quem não usa fralda. Né? Daqui a pouco o objetivo dela muda, porque ela não vai com esse objetivo até o final do ano. Daqui a pouco muda, ela vai reconstruindo novos objetivos. Né? Então, os objetivos vamos dizer assim, ele é sempre, né, um objetivo. O professor tem um plano, não é um plano, o professor tem um pensamento ampliado. Eu quero, né, é uma tarefa na nossa escola que as crianças, nessa faixa etária, iniciem o seu processo de desfraude. Aí ele tenta objetivar. O que é o objetivo? Como é que eu transformo essa minha grande ideia numa questão mais dirigida às minhas crianças? Né? E aí ele constrói os seus objetivos, que são marcadores mais concretos desse pensamento ampliado. Então, o objetivo, ele ajuda o professor. Por exemplo, a gente falou antes do livro. Eu tenho uma ideia do desenvolvimento da relação das crianças com o livro e com a literatura, né? Mas eu tenho objetivos específicos para cada grupo etário, né? Assim como, por exemplo, no desfraude. E esses objetivos se transformam, às vezes, ao longo do ano. Nós temos lá na base objetivos para um período de vida de 1 ano e meio, mas com crianças pequenas, às vezes isso é muito mais rápido. Então, o professor pode ir criando novos objetivos. Os objetivos ajudam o professor a organizar, né, as suas ações, né, a organizar os seus contextos, a organizar a construção de possibilidades para o desenvolvimento das crianças. Então, eles são muito importantes do ponto de vista da pedagogia, mas eles não podem ser só os da base. Se nós pensarmos que os professores, por exemplo, se nós formos para alguns campos de experiência, nós temos 9 objetivos, nós temos 12 objetivos. São poucos objetivos para tudo que uma criança desenvolve nesse período da vida. Eles são objetivos referência, para os professores pensarem e construir seus próprios objetivos. E os objetivos só têm sentido se eles ajudarem o professor a pensar no seu trabalho pedagógico, ajudarem as crianças a terem os seus direitos de aprendizagem conquistados. Eles não podem ser só alguma coisa que a gente escreve
para coordenação pedagógica, para entregar para o diretor da escola, não. Os objetivos é um momento de reflexão do professor, né? Eles são um momento muito sério e a gente talvez tenha que pensar um pouco como a gente aprendeu a usar os objetivos, como a gente vem usando às vezes na escola, ou como a gente vem copiando e colando objetivos de um lado para o outro, sem pensar nos nossos contextos, sem pensar nas crianças que a gente atua, né? Os objetivos são uma parte importante da educação, porque eles nos ajudam a construir alguns caminhos mais delineados daquilo que a gente quer alcançar, né? Mas eles não podem ser prisão, né? Eles não podem ser impedimento, eles não podem ser empobrecimento da experiência das crianças. Então, nós realmente precisamos desenvolver muito nas escolas uma retomada, né, da discussão do objetivo, não como cumprir tarefa, mas como uma estratégia de pensamento do professor para construir estratégias de trabalho com as crianças.